Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila. E no áudio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como crescer na intimidade com o Senhor, né? Como crescer na intimidade com Deus. Crescer na intimidade com Deus, irmãos, está totalmente ligado ao caminhar com o Senhor. Até mesmo por isso que eu coloquei essa foto aí da capa do vídeo. E eu quero explicar o porquê dessa importância, né? Nós, durante toda a nossa vida, a gente vai passar, durante a nossa peregrinação pela Terra, nós vamos passar por muitos problemas, por muitos desertos. Alguns desertos vão ser tão pequenos que vão ser imperceptíveis, a gente não vai conseguir notá-los. Porém, outros vão ser duros, como, por exemplo, o deserto conjugal, que é o tema aqui do nosso canal. Porém, para que o Senhor possa realmente vir a ter misericórdia de mim e me tirar deste lugar onde me encontro no deserto, eu vou precisar criar intimidade com o Senhor. E para mim, isso é muito claro, né? Que a gente precisa dessa intimidade. Os irmãos que já viram em outros vídeos conhecem parte da minha história, sabem que eu vivi 2 desertos. É claro que a gente não deve se preparar somente, né, espiritualmente, nós devemos também procurar conhecimento de como lidar com pessoas, relacionamentos. Porém, boa parte disso vem do Senhor. A palavra de Deus, né, nos ensina a todo momento que assim, ó, o Senhor, ele não vai mudar as outras pessoas quando nós estamos orando, jejuando. O Senhor vai mudar nós, o nosso modo de relacionar com as pessoas. Mas, Sheila, é possível, quando eu sou mudada, o meu marido que era problemático, a minha esposa problemática, a minha mãe problemática, meu pai problemático, meus filhos problemáticos, eu ter um bom relacionamento com eles? É totalmente, totalmente. Eu vivi e vivo isso. Eu também não tenho uma família estruturada, irmãos. Não, minha família tem muitos problemas e eu tinha muito problema de relacionamento com eles. Eu sempre tive esse jeito, uma vez o Senhor me chamou de erudita, né? Na época eu entendi o que queria dizer, mas eu não sabia o pé da letra, o que significava, e depois quando eu fui buscar, eu falei, entendi. E por ter esse jeito, eu sempre fui muito dominante, né? E eu acabava atropelando as pessoas mesmo. Para mim, a minha arrogância, né, o meu orgulho, eu achava que eu sabia tudo. E ali eu piorava muito os relacionamentos com as pessoas. Eu lembro que teve uma fase na minha vida, não é que eu era briguenta, né? Não era muito briguenta. Às vezes eu acabava em briga, mas não era o comum. Mas eu lembro que uma fase da minha vida, meu marido me chamava de fator comum. Ai, gente, é verdade. Sempre eu estava metida nos rolos. Se você acontece isso com você, se é o fator comum aí da sua casa, da sua família, ou seja, você sempre está metido nos problemas, nas discussões, presta atenção porque está faltando intimidade com o Senhor. O Senhor nos molda muito, muito, através, principalmente, do fruto do Espírito, né? Que são vários, se vocês forem lá ver. Porém, o que é fruto, irmãos? Vamos aproveitar que eu falei sobre isso, o que é fruto? Fruto é uma semente, primeiro ele foi uma semente que foi colocada no solo, foi regada, e ali ela começou o quê? A crescer. É exatamente isso que o Senhor vai fazer. Por isso que em alguns vídeos aqui do canal, para quem já assistiu, eu falo muito que nós temos que nos ver como uma largatinha, sabe? Largatinha que está no casulo, ela não precisa de um milagre para transformar-se em uma borboleta, ela precisa de um processo. E esse tempo de deserto é um processo que nós vamos viver, né? Nós vamos crescer nesse processo. Então, as pessoas que ficam dando volta no deserto é porque elas não estão crescendo, elas não estão regando as suas sementinhas, elas não estão se permitindo ser moldadas ao caráter do Senhor para realmente começar a viver momentos novos. Há pessoas que têm muitos traumas na vida, né, desde a sua infância. Então é um trabalhar um pouquinho mais longo. Há pessoas que já foram tratando esses traumas ao longo da vida, e quando chegam no deserto, elas já começam a entender mais rapidamente o caminhar delas com a vida para que o Senhor quer, né, e para uma vida com Deus, e elas conseguem se consertar muito rápido.
Não foi muito meu exemplo, tá, irmãos? O orgulho, a arrogância, a prepotência, em mim era algo assim que hoje eu vejo terrível, quando a Bíblia diz que a soberba, né, soberba é orgulho, né, é a raiz de todos os males. Eu vejo isso claramente na Sheila. Sheila é uma mulher quando estava ferida, né, tô falando de mim em terceira pessoa, quando era aquela mulher ferida, era muito irritadiça, não tinha paciência com as pessoas, eu não sentia isso, que eu era superior às pessoas, mas as minhas ações demonstravam isso, né? Porque é igual amor, né? Tem pessoas que acreditam que amor é sentimento, e amor não é sentimento. Ah, ele ama, o Amy não me ama, né? Amor não é sentimento, amor é atitude, né? Amor é decisão. Quando o Senhor nos amou, quando a Bíblia fala sobre amor, ela não diz que Deus é o amor, né? Ou seja, esse artigo "o" faz toda a diferença, porque vamos falar aqui, tem uma música assim do Zezé de Camargo e Luciano, né? Se eu não me engano, antiga, e diz assim: é o amor, né? Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, né? Ou seja, ele quer dizer que me deixa louco, fazendo loucuras. Isso é um sentimento. Mas quando a Bíblia fala sobre amor, diz que Deus é amor. Ou seja, Deus é a própria figura do amor, ele tem as atitudes para conosco de amor, e não um sentimento, ai filho, te amo, te amo. Não, o amor do Senhor nos permite ser corrigido, o amor do Senhor permite nos abençoar, o amor do Senhor permite nos livrar. Ou seja, Deus demonstra seu amor através de muitas formas, e o principal dele é a atitude de ter entregado o seu único filho à cruz do Calvário por mim e por você, pelos seus cônjuges, por todos, né? Independente se as pessoas vão aceitar esse sacrifício ou não, foi dado de igual medida e maneira a todos. Então, isso é amar. Amar é quando eu não coloco os meus interesses em primeiro lugar e coloco do outro, né? Eu estou disposto a amá-lo ainda quando ele não merece. Eu pego muito no pé das meninas lá no grupo, quando eu falo isso para elas, né, que elas falam, ah, eu acho injusto, sabe, ele lá na bagaceira, aí vem aqui em casa e não sei o quê, não sei o quê, e eu falo assim, você está achando injusto, porque assim como você é a vítima da situação, da sua dor, você acaba se tornando a própria juíza de toda dessa condição que vocês estão vivendo. Então isso realmente não é amor, porque amor é o que o Senhor fez. Ninguém, nenhum de nós, nenhum ser humano é merecedor do sacrifício de Jesus. Mas o Senhor decidiu nos amar e entregar o Filho dele para aquele que aceitar essa redenção e remissão possa viver uma vida eterna. A mesma coisa é o que eu convido sempre as irmãs a fazer. Ainda que ele não mereça, o ame. Ame-o, porque é quando a gente menos merece que a gente mais precisa. Percebe o sacrifício de Jesus na cruz? Quando a gente menos merecia, ele fez, porque é quando a gente mais precisava. Então, isso é o amor. Falando sobre essa intimidade com o Senhor, isso que eu acabei de contar aqui para os irmãos são características do Senhor. E é essa característica que tem que estar dentro de nós, para que a gente possa, primeiramente, começar essa intimidade com Deus. Ou seja, realmente ter em nós características de fruto do Espírito. Sheila, preciso de dons, desenvolver dons para ter meu casamento restaurado? Não, você precisa desenvolver o fruto do Espírito, porque essa é a característica do Senhor nas nossas vidas. E quando a gente desenvolve esses frutos na nossa vida, todos os nossos relacionamentos começam a mudar, independente se a pessoa tem problema ou não, porque é o nosso relacionamento com Deus que vai fazer com que nós nos relacionamos melhor com as pessoas. A gente vai ver as pessoas, as suas dores, os seus problemas desde outro ângulo, com o mesmo ângulo que o Pai vê, porque o Espírito Santo dele entra em nós, né? Diz lá na palavra de Ezequiel 36. Então é isso que começa a acontecer. Tem duas palavras que eu quero trazer para os irmãos para poder explicar isso na profundidade da palavra, que os irmãos sabem que eu não gosto muito de falar desde as minhas próprias palavras, né? Eu falo, porém, sempre trazendo uma palavra aqui. Como que a gente gera intimidade com o Senhor? Da mesma maneira que nós geramos com o nosso cônjuge. Aonde é a intimidade que nós geramos com o nosso cônjuge? Não é no quarto, portas fechadas, não é?
igualmente é a maneira como a gente gera intimidade com Deus. Tem pessoas que dizem assim para mim, Sheila, mas como eu devo orar pela restauração do meu casamento? Eu falo, irmã, dobra o seu joelho e começa a falar com o Senhor. Tem um louvor que eu gosto muito que diz assim, entra para o quarto, fecha a porta, chegou a hora de falar com Deus, dobre os joelhos e sinta a presença que toma esse lugar. E é exatamente isso, sabe? A oração, a intimidade, ela é gerada no quarto, como diz lá Mateus 6. Mateus 6,6 diz assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto. Teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, assim, é exatamente esse lugar onde Deus quer estar, num lugar de intimidade, a sós, só você e ele. Então, por isso que ele faz a referência do quarto, Jesus, quando está falando, porque lá no quarto é onde a gente gera intimidade entre casal. Se a gente vai lembrar da palavra de Oséias, né, ali o Senhor relata um casamento, né, o casamento de Oséias, porém, é o casamento do Senhor para com Israel, né, as alianças do Senhor para com Israel. Então, assim, a nossa intimidade com o Senhor tem que ser muito parecida ao casamento. E por não ter intimidade com Deus é que o nosso casamento fracassa, porque a gente não tem relacionamento com aquele que pode dar direção para todas as coisas e logo a gente não consegue se relacionar com o nosso semelhante, com o homem, né? E isso é muito importante, irmãos. E aí, voltando no tema que as irmãs falam assim, como orar, né? Eu falo, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem intercede por nós, né? Com gemidos inexprimíveis. E nesse momento, né, quando eu leio essa palavra com gemidos inexprimíveis, eu fico pensando, sabe aquele dia que você está orando e está caindo, como eu posso falar essa palavra sem ser tão agressiva, caindo a secreção pelo nariz, né? Isso para mim é gemidos inexprimíveis, que você chora tanto que você começa a colocar para fora. Tem pessoas que chegam a vomitar. Eu sou coach comportamental e quando eu fazia muitas palestras, muitos treinamentos, eu sempre alertava as pessoas, né? Devido ao treinamento, vocês têm que a equipe pedia para passar sacolinha para as pessoas, porque podia acontecer das pessoas vomitarem durante aquele processo de cura que a gente estava trabalhando ali de ressignificação. E isso é normal, porque isso faz parte da cura, né? Então, tem pessoas que estão orando e vomita. Eu mesmo, já comigo aconteceu de eu vomitar. Aquilo faz parte da cura, assim como as secreções saindo pelo nariz, porque é o Espírito Santo orando através da nossa boca. Então, às vezes você está ali pensando que você está murmurando, mas você está falando com Deus. Quando a gente fala, por exemplo, minha filha hoje ela já está bem mais madura, mas eu lembro quando ela chorava às vezes por algumas coisas, eu lembro que ela começava ela reclamava junto, ela mesmo reclamando, ela já estava ali falando mais e justificando a reclamação dela, e mesmo ali justificando, ela já estava ali colocando coisas para poder me convencer que aquilo era o melhor para ela, e é exatamente assim. Eu acho que algo mais divino depois da salvação que Deus possa ter feito em nossa vida é de ter filhos, porque a gente vai entender exatamente qual é, né, o tipo de intimidade, qual é o tipo de relacionamento que o Senhor quer que tenhamos com Ele. Esse relacionamento mesmo de filho. E muitas vezes como filho, né, tanto que quando eu li a Gênesis lá, que falava que o povo murmurou 10 vezes e por isso perdeu a entrada à Terra Prometida, então já para mim acabou, né, Deus? É isso mesmo, né, que o Senhor está falando, que para mim acabou, né? Eu já não vou mais entrar. Irmãos, ali Gênesis é muito mais profundo do que aquilo que nós estamos falando com o Senhor, né? Quando nós estamos ali machucado, ferido, eu vejo que hoje, né? Eu vejo que até aquela luta toda que eu estava com o Senhor era sim de uma filha rebelde, né? Eu estava na rebeldia, eu estava no Egito, eu estava no mundo muito distante do Pai. E quando eu caí em si, né? Que foi quando eu percebi tudo que tinha acontecido, eu falei, poxa Deus, eu sempre, né? Poxa Deus, eu falei, né? Eu sempre orei pelo meu casamento. O Senhor falou assim, você sempre orou, né? Mas você não intercedeu, você nunca batalhou, você nunca vigiou a boca, você nunca foi submissa, você nunca, sabe? Ou seja, ele começou a me ministrar um monte de coisas. E eu hoje entendo o relacionamento que eu estava gerando com ele. Mas, Sheila, Deus falava assim, irmãos,
eu ajoelhava para orar, eu passava primeiras fases do deserto, só sabia jejuar e orar, eu abandonei o trabalho, vocês sabem. Então ali quando eu estava orando a Deus, né, quando parava aquela choradeira, aquela reclamação, aí eu sentava, né, para me acalmar, limpava a cara e voltava ali para ler a Bíblia, aí eu começava a ler a Bíblia, de repente a minha cabeça começava a viajar e ali eu começava a pensar, mas poxa, eu não fui sábia aqui nessa parte. Meu Deus, olha só como eu agi. Nossa, olha, eu não era submissa. Meu Deus, como eu queria ter uma oportunidade de fazer diferente. Esse reconhecimento é o Espírito Santo ministrando em nós. Sabe, se você vai ler, por exemplo, o livro de Oséias, você vai perceber ali que Deus usando a própria boca de Oséias para falar, contar a história. E é exatamente isso, Deus vai muitas vezes usar a nossa própria boca para nos contar a história. Mas isso é uma intimidade que a gente realmente tem que gerar com o Senhor através de jejum e oração. Eu não acredito mesmo que alguém possa vencer o deserto sem jejuar e orar. Não acredito, porque para mim o deserto que vocês estão enfrentando hoje, assim como eu enfrentei, é uma batalha. E quando a gente vai ler sobre batalhas na Bíblia, né, as batalhas principalmente, elas se encontram lá no Antigo Testamento, você vê que existia uma preparação. Quando o povo desobedecia ao Senhor, havia consequências pela rebeldia. Então, assim, é necessário sim, a Bíblia fala a todo momento em jejum. Para quem não sabe como jejuar, eu dei a minha opinião baseada na Bíblia. Tem aqui no canal um vídeo sobre jejum, porém tem pastores muito mais renomados que podem explicar para os irmãos sobre isso, né? Então, assim, irmãos, só para finalizar, vamos falar aqui sobre Lázaro, né? Porque eu acredito que gerar um relacionamento, né? Depois que nós estamos gerando esse relacionamento com o Senhor vai começar a melhorar os relacionamentos com as pessoas. Vocês sabiam que muitas vezes a gente vai precisar abraçar o nosso opressor? Sim, pessoas que vão levantar contra nós e nós vamos abraçá-los. Mas você sabia que Deus, ele dá para a gente essa ordem? Lá em Hebreus 12, tem uma palavra que diz assim: esforçam-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Quando eu li essa palavra, eu ficava assim, mas Deus, a palavra de Deus diz que ninguém vai ver mesmo o Senhor, que nós não suportaríamos ver o Senhor, então como que sem santificação ninguém verá Deus? Irmãos, o que quer dizer ninguém verá Deus? Ninguém vai ver a intimidade com o Senhor, ninguém vai alcançar intimidade com o Senhor, ninguém vai alcançar relacionamento, ninguém vai alcançar suas misericórdias, ninguém vai alcançar suas obras em suas vidas. Então, é necessário, né, a gente se santificar, e a santidade, né, ela vem através da intimidade, do jejum e da oração. Então, é necessário, sim. E para gerar, né, esse relacionamento com Deus e com as pessoas, eu acho que a parte onde retrata bem o que o Senhor está fazendo com quem está passando pelo deserto é a palavra lá de João 11, no 43, é aquela passagem de Lázaro, né? Que Jesus pede para remover a pedra, que é a ressurreição de Lázaro, né? E tem uma palavra lá que eu acho que é muito bonita, que diz que ainda que morra, viverá. Porém, lá no 43, para mim, eu acredito que a partir desse tempo é que a gente começa a ser restabelecido nos relacionamentos. Lá em João 11:43 diz assim: e tendo dito isto, clamou em alta voz. O que é clamar em alta voz, né? O que aqui está dizendo que Jesus disse, né, que Jesus primeiro agradeceu a Deus, né, pelo que o Senhor estava fazendo, né, então, que a palavra diz, aqui, ó, vou ler a partir do 41 para os irmãos entenderem, no 41 diz assim, tiraram então a pedra, né, Jesus pediu para tirar a pedra, então Jesus diz, levantando-se os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste, né? O que Jesus está dizendo aqui? Que ele, né, ele ordenou para ser tirado a pedra, e ele falou, né, que se crer, verás a glória de Deus. Ele precisou ali dizer que Lázaro ia ressuscitar, explicar todo o assunto, não porque ele não cria, mas porque as pessoas precisavam crer que se cumpriria de acordo com a palavra dele.
Então, aqui é onde ele explica isso. Aí no 43, né, diz o seguinte: e então, dito isto, clamou em alta voz. O que é clamar em alta voz? É gritar, né? Jesus então gritou: Lázaro, vem para fora. Jesus não falou, Lázaro, vem para fora. Não, ele gritou, Lázaro, vem para fora. É esse momento que o Senhor está gritando em nossas vidas, né? Eu passei por esse momento em que eu estava lá na caverna, morta como Lázaro, morta no mundo, e o Senhor me deu o grito, Sheila, vem para fora, ou seja, agora é momento de você vir comigo, né? Sai desse mundo e agora vem comigo. Mas olha como Lázaro sai, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras, e os rostos envoltos num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Quando Jesus, como eu interpreto essa palavra do Senhor, né? Lázaro, quando o Senhor chamou, quando ele foi chamado pelo Senhor, né? Ele saiu. Será que não era possível, irmãos, com essa autoridade de Jesus sobre Lázaro, só com esse grito, cair todas as ataduras e ficar lá dentro, e Lázaro sair já limpo de lá de dentro? Claro que era possível, mas Jesus queria aqui gerar ali um encontro com pessoas, pessoas se ajudando Lázaro, né, a se restabelecer. E é isso que o Senhor está fazendo hoje. O Senhor te levou ao deserto e ele te chamou para fora, né? Só que você está vindo com as ataduras, com lenços na cabeça. E aí ali, conforme você vai reatando, restabelecendo e crescendo nessa intimidade com o Senhor, você vai aprendendo a lidar com pessoas, principalmente com o seu cônjuge. Então, nesse momento que você está lidando com essas pessoas, você está passando por um processo. Então, assim, igual Jesus disse, né? Desataio. Então, você vai estar desatando essas faixas, esses lenços, essas ataduras pelo seu corpo. E quando você estiver completamente curada ou curado, ali o Senhor completará a obra e te dará aquilo que você tanto sonha, que é a restauração da sua família. Por isso que durante o tempo de esse processo de deserto, tem muitos choques, né, ainda com pessoas e principalmente com o cônjuge. É o Senhor permitindo para tratar, para vocês entenderem. Eu demorei bastante assim no deserto para perceber que os levantes eram bênçãos, mas eu comecei a perceber através da vida das outras pessoas que estavam comigo. Eu percebia, e eu vou falar para vocês que o maior perigo é das pessoas nunca se darem conta que levantes são bênção, porque elas não aprendem a lidar. Eu conheço pessoas que entraram no deserto comigo e estão até hoje vivendo o mesmo levante de anos atrás. E por quê? Ainda não entenderam que o Senhor está usando esse relacionamento que ela está vivendo com o cônjuge repetitivo para poder tirar mais uma atadura. Só que ela não se permite, não se permite melhorar o relacionamento, né? É aquilo que eu falei, que muitas vezes, quando a gente entra num processo de transformação, a gente vai precisar abraçar o nosso opressor, né? O pastor Cláudio Duarte fala o nosso inimigo, né? Nosso cônjuge é o nosso inimigo, né? É porque a gente se trata realmente como se fosse, e não pode ser assim. Então, esse tempo de deserto, aproveita, vai para o quarto, fecha a porta e vai falar com o Senhor. Não existe isso de não sei orar. A própria Bíblia diz que o Espírito Santo é quem intercede por nós, e ele vai usar a sua própria boca para orar ao Senhor. E de acordo que você vai mudando de fases, de cura, de intimidade, de entendimento, a sua oração vai mudando e você vai perceber que é automático, sabe? Não é algo que você está planejando, não. Você está orando por uma coisa, de repente, no dia seguinte, você até esquece de orar por aquilo, quando você está orando por outra coisa. São já os processos da largatinha que estão mudando, né? E vocês vão conseguir, irmãos. O Senhor não chamou nós para morrermos no deserto. O Senhor chamou para a gente, sim, herdar aquela terra prometida, né? Só que a terra prometida que o Senhor quer para nós não é uma restauração de casamento, é a salvação. Então, além de você, o Senhor também quer salvar a sua família. Então, pareça-se um pouquinho cada dia mais com o Senhor, sabe? Pode ir no seu tempo. O seu tempo é quem determina o tempo de deserto. A ansiedade, ela atrapalha muito, tá?
O Senhor, por isso que o Senhor pede para não andar, que não andemos ansiosos com coisa alguma, porque a ansiedade é o que mais atrapalha. Esse negócio, tempo de deserto, tenho medo do tempo de deserto, isso não é coisa de Deus, isso é o inimigo colocando medos, sabe? Passa a querer viver esse tempo com o Senhor, sem se importar quanto tempo vai demorar para Deus fazer a obra, e vocês vão ver como vai se tornar mais leve cada dia o deserto de vocês, tá bom? Que Deus os abençoe grandemente a vida de vocês, a família, os filhos, em nome de Jesus, amém?